Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula de matemática, aqui com o professor André Silva. Se você gostar do vídeo, dê um like, se inscreva no canal e vamos para um tema de logaritmo. Para a gente começar esse tema, a gente deve inicialmente fazer uma revisão sobre os conceitos de equações exponenciais. Então vamos lá. Logaritmo. Revisão sobre equações exponenciais. Digamos o seguinte, temos a seguinte equação exponencial. 2 elevado a x igual a 16. Para a gente resolver a equação exponencial, é necessário que a gente iguale essas bases. Perceba que desse lado nós temos 2, do outro lado nós temos 16. Portanto, nós devemos fazer o seguinte. Para que esse 16 fique com a mesma base 2, é necessário que a gente realize a fatoração do número 16, usando sempre números primos. Lembre disso. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Portanto, como o 2 aqui aparece 4 vezes, 2 elevado a 4. Daí, nós vamos escrever 2 elevado a x igual a 2 elevado a 4. E a regra é a seguinte. Se as bases são iguais, obrigatoriamente, os expoentes são iguais. Ok? Mais um exemplo aqui ao lado. Digamos que dessa vez você tem 9 elevado a x igual a 1 sobre 81. Nesse caso, nós temos duas opções para trabalhar. Ou fatoramos o 9 e depois 81 por 3, ou percebemos que 81 equivale a 9 elevado ao quadrado. Vamos para a segunda opção, que é uma opção mais vantajosa. Então vamos lá. Ficaria assim. 9 elevado a x é igual a 1 sobre 9 elevado ao quadrado. Nessa situação, temos que observar que eu tenho uma propriedade do expoente negativo, só que ela já foi resolvida e eu preciso retroceder essa ideia. Portanto, devemos observar que aqui eu tenho um expoente positivo. Vamos observar a regrinha aqui do lado. Se eu tenho uma potência com expoente negativo, isso aqui equivale a dizer que eu tenho 1 sobre essa potência, agora com expoente positivo. Então, observe, se eu quero retroceder esse processo, esse sinal que antes era positivo passa a ficar negativo. Portanto, nós vamos escrever o seguinte. 9 elevado a x é igual a 9 elevado a menos 2. Seguindo a mesma regra, se as bases são iguais, os expoentes são iguais. Então, x vale menos 2. Devemos tomar muito cuidado nessas situações quando aparecerem frações. Por exemplo, digamos que temos essa situação. 8 sobre 27 elevado a x. E isso daqui é igual a 81 sobre 16. Vamos fatorar aqui o 8 e o 27. Aqui eu tenho 2 elevado à terceira sobre 3 elevado a terceira. Tudo isso elevado a x. Aqui do outro lado eu tenho 3 elevado a 4 sobre 2 elevado a 4. Daí, observe o seguinte. Como esses dois números aqui têm a mesma potência, então eu posso escrevê-los assim. 2 sobre 3 elevado a 3 elevado a x. E do outro lado, faço a mesma ideia. 3 sobre 2, todos eles elevado a 4. Desse primeiro lado, nós vamos ficar com 2 terços elevado a 3x, que é igual a 3 sobre 2, que perceba agora que eu tenho 3 sobre 2 elevado a 4, e aqui eu tenho 2 sobre 3. Para a gente poder desfazer esse processo, nós devemos colocar 2 sobre 3, e o nosso expoente, ao invés de ficar 4, ficará menos 4. Daí faremos o seguinte. Agora que temos as bases iguais, cancelamos essa base e vamos fazer 3x igual a menos 4. Portanto, x é igual a menos 4 terços. Ok? Muito bem. Agora vamos com a parte de definição do logaritmo. Então, digamos o seguinte. Sejam a e b números reais positivos com b diferente de 1. Devemos tomar muito cuidado com essas informações. B diferente de 1 e A e B números reais e positivos. Muito bem, pessoal. Cada elemento que compõe o logaritmo tem um nome. Esse número aqui de baixo.
nós chamamos ele de base. Esse número maior nós chamamos de logaritmando. E o resultado é o que nós chamamos de logaritmo. Muito bem, pessoal. O logaritmo funciona da seguinte forma. Logaritmo de A na base B é igual a x, se e somente se você pegar a base, eleva ao resultado e depois iguala ao logaritmando. Portanto, por isso que fica assim. B elevado a x é igual a A. Ok? Daqui a pouco vamos ver alguns exemplos no qual a gente vai poder trabalhar da melhor maneira esses passos que a gente está mostrando aqui na definição. Então vamos aqui. Uma característica do logaritmo é que existe uma situação onde a base ela não é presente, ou seja, a base não é explícita. Seria a seguinte situação. Logaritmo de B é igual a. Quando a base está suprimida, significa que esse logaritmo é um logaritmo decimal, ou seja, um logaritmo que a base é igual a 10. Então, o logaritmo que não apresenta base vai ter sempre base igual a 10. Uma observação que devemos fazer com relação ao logaritmo também seria em relação a essa definição. Veja bem, dizer que A e B são números reais positivos, vamos imaginar que uma reta é real, outra reta é real. Nessa primeira reta eu vou falar sobre o A, e na segunda reta eu vou trabalhar sobre o B. Perceba que A e B são números reais positivos, portanto, nem o A nem o B podem ser zero. No caso do A, ele pode ser um número positivo, portanto pode estar à direita de zero. No caso do B, além dele não poder ser zero, ele também não pode ser o número 1. Logo, o B pode estar em algum momento entre 0 e 1 ou exatamente maior que 1. Por isso nós podemos entender que A é positivo apenas e o B, ora, pode estar entre 0 e 1 ou B especificamente vai ser maior que 1. Isso aqui é de suma importância para a nossa primeira questão. Exemplos. De acordo com a definição de logaritmo, assinale quais itens apresentam o logaritmo escrito na forma correta. Veja bem, para um logaritmo estar escrito na forma correta, ele deve satisfazer a definição. Vamos no item A. Logaritmo de 2 na base 1. Já começa errado. Perceba que a base não pode ser 1. Ela tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Portanto, esse caso aqui está descartado. Logaritmo de 5 na base 1/4. 5 é positivo, confere, e 1/4 equivale a 0,25. 0,25 é um número maior que 0 e não é o número 1. Portanto, item B está correto. Logaritmo de 7 na base 0. Base tem que ser maior que 0. Então, esse caso aqui, descartado. Logaritmo de 1000. Perceba que nesse caso nós temos um logaritmo decimal, pois ele não apresenta base explícita. Logaritmando 1000 e base sendo 10. Portanto, está correto. Logaritmo de 8 na base menos 1. A base não pode ser negativa. Descartado. E logaritmo de 0 na base 6. O logaritmando tem que ser positivo. Também está descartado. Portanto, a nossa resposta seria o item D e o item B de bola. Muito bem, pessoal. Questão número 2. Agora nós vamos aplicar a definição do logaritmo na parte de cálculo. Perceba que esse x aqui, que é a nossa incógnita, ele pode se apresentar em até 3 posições diferentes. Ele pode estar no logaritmando, ele pode estar na base, ou ele pode estar como resultado. Nós vamos falar de todos esses casos aqui. Usando a definição, nós vamos fazer o seguinte. Pegaremos aqui a base, elevaremos ao resultado, e depois vamos fazer a igualdade com o x. Lembrando, pega a base, eleva ao resultado, e igualamos a x. Daí ficaria assim. 2 elevado a 3 é igual a x. Veja bem, se 2 elevado a 3 é igual a x, portanto, x só pode ser 8. Questão item A resolvido. No item B, o logaritmo de x na base 5 é igual a menos 1. 5 elevado a menos 1 é igual a x.
Então 5 elevado a menos 1 é igual a x. Portanto, x é igual a 1 sobre 5. Item C. Logaritmo de 2 na base 2 é igual a x. Seguindo o mesmo procedimento, 2 elevado a x é igual a 2. Perceba, se as bases são iguais, os expoentes são iguais. Nessa situação, note que o x vai ser igual a 1. No item D, nós temos logaritmo de raiz cúbica de 25 na base 5. Faremos a elevação e depois faremos a igualdade. Então, 5 elevado a x é igual a raiz cúbica de 25, que equivale a 5 ao quadrado, o que implica dizer que 5 elevado a x equivale a 5 elevado a 2 terços. O que implica dizer que se as bases são iguais, os expoentes são iguais. Logo, x é igual a 2 sobre 3. Próximo caso, logaritmo de 1 na base 2 é igual a x. 2 elevado a x será igual a 1. Agora perceba um detalhe. A única maneira do 2, a base 2, virar a base 1, certo? Que é meio improvável que isso aconteça, é o seguinte. O número 1 ele pode ser escrito de várias maneiras diferentes. Uma das tais seria você fazê-lo como 2 elevado a 0. E aí eu consigo obter as minhas bases iguais. Bases iguais, expoentes iguais. Nosso último item apresenta o logaritmo de 25 na base x igual a 2. Então, seguindo a mesma regra, faremos x elevado a 2 igual a 25. Vamos tirar a raiz. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25. Temos que tomar cuidado aqui com um detalhe. Como x é uma base, essa base tem que ser positiva. Logo, esse resultado negativo deve ser descartado. Portanto, o x só pode ser igual a 5 positivo. Se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal e até a próxima videoaula.